Nesse vídeo, vamos apresentar sobre a Jamaica, mais precisamente sobre o sistema econômico dela. Pré-história. Na ilha jamaicana habitavam índios de tribos Uruaques e Tainos. Os índios se estabeleceram na ilha entre 4000 e 1500 a.C. Quando colonizadores chegaram na ilha, já havia mais de 200 aldeias. Costa Sul, especialmente na área da região conhecida atualmente como Porto Velho, era mais habitada. As tribos após a colonização foram quase extintas. Colonização espanhola. Os espanhóis chegaram em 1494. Cristóvão Colombo, colonizador espanhol, matou quase todos os índios que habitavam na terra. Muitos escravos foram levados à ilha para plantações de cana-de-açúcar. A falta de ouro na ilha ocasionou o desinteresse dos espanhóis por ela. A colonização britânica. A situação estratégica da ilha, rota comercial colonial, interessou os ingleses. O domínio britânico iniciou em 1655. Antes, a população era mais ou menos 4.500 brancos e 1.500 negros. Mas já na década de 70, os negros tornaram-se maioria. Altamente dependentes da mão de obra escrava, se tornaram uma das colônias que mais exportavam açúcar. Exportações anuais chegavam a mais de 77 mil toneladas de açúcar. Após a abolição do tráfico negreiro, em 1807, os ingleses começaram a utilizar de servos indianos e chineses para complementar a força de trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a independência da Jamaica. Devido à grande quantidade de escravos que haviam na ilha e as situações deploráveis de vida e de trabalho que eles tinham, eles começaram a planejar e a realizar revoltas contra o governo britânico. E tanto que em 1834 houve a abolição escrava e após 124 anos eles conquistaram sua independência, passando de ser uma colônia para uma federação, Federação das Índias Ocidentais, que era uma federação que era um conjunto de ilhas sobre um governo só, e deixa de ser uma federação e passa a ser Jamaica em 1963. Eu aposto que vocês conhecem a Jamaica por causa do reggae e por causa do Bob Marley, mas a Jamaica também tem muitas outras características. Ela é um país insular no Caribe que tem uma topografia exuberante de montanhas, florestas tropicais e praias com recife. E a Jamaica também é conhecida por ser o berço da música reggae, e na sua capital, Kingston, ela abriga um museu que é dedicado completamente para o cantor Bob Marley, que é esse que vocês estão vendo nas fotos. E essas fotos também são de praias paradisíacas que tem na ilha da Jamaica. A expansão territorial da Jamaica é de 10.990 km², e ela é localizada no continente da América Central e a sua capital é Kingston. A população total da Jamaica é composta por 2.718.763 habitantes, sendo eles 1.330.603 homens e 1.388.160 mulheres. E dentre essa população, a composição étnica é composta por 75% de afro-americanos, 13% de euro-africanos e 1% de indianos e 11% de outras etnias. A Jamaica possui uma monarquia parlamentarista como sistema de governo. E esse sistema é um sistema político no qual os poderes do monarca são limitados pelo parlamento. E é um governo organizado constitucionalmente e eleito pelo povo. E ela se difere da monarquia absolutista, porque na monarquia absolutista o poder está concentrado apenas na mão do soberano. E na monarquia parlamentarista, o poder também está na mão do parlamento. Atualmente, o Patrick Allen é o presidente e o chefe de governo e primeiro-ministro da Jamaica é o Andrew Michael Holness. Agora um pouco sobre a religião e a cultura da Jamaica. A língua oficial deles é o inglês. E, em consequência, a grande quantidade de escravos que foram trazidos para o território jamaicano,
cerca de 90% da população é de descendentes de escravos africanos. E esse aspecto influencia diretamente na cultura local. Ou seja, tem muita manifestação de capoeira, que é a luta e dança, o reggae, que é o estilo musical, e o Rastafari, que é uma doutrina religiosa que prega a superação da opressão contra os negros e considera a Etiópia, que é um país na África, sua nação sagrada. Ou seja, eles acreditam muito em todos os recursos que os escravos, que são seus antepassados, lhe passaram. E um pouco sobre a religião do país, ela é bem dividida. 84% são cristãos, sendo eles sem filiação 39,1%, protestantes 28,5% e outros 16,4%. Também tem o espiritismo, que são 10,1% da população, e sem religião são 4,1%, e outras religiões são 1,8%. Bom, agora falando sobre a economia em si da Jamaica, eu dividi em 3 setores, primário, secundário e terciário, para ficar mais fácil de entender. Então, o primário é agricultura e extrativismo. Favorece muito a Jamaica é o clima. O clima tropical facilita na plantação da cana-de-açúcar, do milho, da mandioca, café, cacau, frutas cítricas, banana e tabaco. Agora, para o extrativismo, a estrutura geológica é importante. A ilha é a principal exportadora de bauxita do mundo. Além disso, ela possui grandes quantidades de minério de ferro e mármore na costa leste. Esse setor primário é responsável por 7,2% do PIB da Jamaica. Agora, o setor secundário ele começa a ter uma participação importante na economia do país, depois aí da queda das commodities, a partir do momento que a Jamaica para de usar o modelo de substituição de importações. Aí ela desenvolve algumas indústrias como de alimentos, têxteis, algumas máquinas agrícolas e o rum jamaicano. A indústria, por mais que seja recente, ela ainda representa 14% do PIB. Agora, no setor terciário da economia jamaicana, existem 2 áreas que movimentam mais essa economia do setor. São elas o turismo e o setor financeiro, o setor de bancos. Pelo turismo, são principalmente as praias da América Central e a grande cadeia de resorts que existem dentro do país, principalmente resorts americanos, alguns europeus. E, bom, segundo o ministro do turismo, Edmund Bartlett, em 2017, somente o turismo jamaicano movimentou cerca de 3 bilhões de dólares. Então é uma parte muito representativa do PIB do país. Agora, o setor financeiro. Bom, basicamente, o que manda no setor financeiro jamaicano são grandes bancos dos Estados Unidos, Canadá e alguns da Europa, principalmente Inglaterra. Bom, então, em linhas gerais, essa economia da Jamaica, composta principalmente pelo setor terciário, que representa bem mais de 70% do PIB hoje em dia. Bom, ela vinha crescendo nos últimos anos, desde 2013, que foi a intervenção da FMI. E, entretanto, com a pandemia do coronavírus, nesse ano de 2020, estatísticas estão apontando para uma queda de 5,6% do PIB da ilha da América Central. Agora eu vou apresentar então as estatísticas econômicas da Jamaica. Ela possui um PIB de 27 bilhões de dólares. E o crescimento do PIB é de 1,4% por ano, sendo que o crescimento anual composto em 5 anos é de 1%. O PIB per capita da Jamaica é de 9,447 por habitante, e o gráfico mostra como o PIB per capita foi avançando de 2010 até 2018, e em 2020 chegou a 9,447. A Jamaica possui inflação de 3,7% e investimentos estrangeiros diretos correspondem a 774,7 milhões de dólares. A Jamaica também apresenta uma taxa de desemprego de 9,5% da população.
A Jamaica é um grande exportador. As suas principais exportações são coriza artificial, quimicamente definido ou não, óxido de alumínio, hidróxido de alumínio, minérios de alumínio e seus concentrados, álcool etílico não desnaturado com um teor alcoólico em volume inferior a 80% do volume, aguardentes, licores e outras bebidas. Além disso, ela exporta também óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos, e além disso, cervejas de malte. Na primeira foto, a gente vê um corindo artificial. O corindo é um mineral à base de óxido de alumínio, que representa valor 9 em dureza na escala de Mohs. Naturalmente, ele é transparente, mas pode ter cores diferentes de acordo com as impurezas que estejam incorporadas à sua matriz. Os espécimes translúcidos são usados como joias. Já o corindo de coloração vermelha é chamado de rubi, o de coloração azul é chamado de safira. Eles são empregados para a fabricação de joias e mecanismos de precisão, como relógios e motores especiais. A segunda foto é do licor Tia Maria, que é um licor jamaicano e ele é considerado um dos melhores licores de café do mundo. E a terceira foto é da cerveja de malte chamada Red Stripe, que é fabricada em uma pequena ilha localizada no Mar do Caribe pela cervejaria Tesnos e Guedes, e é uma cerveja jamaicana. A Jamaica, assim como a maioria dos países, importa muitos produtos. As principais importações da Jamaica são automóveis de passageiros e outros veículos automóveis, principalmente concebidos para o transporte de pessoas, óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, medicamentos constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, e além disso, gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. E por último, eu vou falar então sobre os principais destinos de exportação e de importação da Jamaica. Os principais destinos de exportação são os Estados Unidos, a Alemanha, o Canadá, a Holanda e a Rússia. E as principais origens de importação da Jamaica são os Estados Unidos, a China, o Japão, Trindade e Tobago e México.